Olá, irmãos amados e interessados em conhecer as verdades bíblicas. Vamos abrir o nosso estudo de hoje com uma pergunta. O dom de línguas que conhecemos na atualidade é o mesmo dom de línguas que ocorreu em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes? Deus fez o milagre de as pessoas ouvirem as grandezas de Deus em sua própria língua, sem a necessidade de intérprete. De forma que se torna injustificável o israelita que não obedece o chamado de Deus para a aceitação do reino que estava iminente. São mencionadas 16 localidades das mais diversas regiões do mundo conhecido daqueles dias. Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Não existe dúvida alguma que as línguas aqui faladas, elas eram línguas diversas, línguas de outros povos. Agora nós temos duas perguntas que devem ser respondidas. A primeira é a pergunta feita pelos judeus atônitos e perplexos aqui de Atos capítulo 2, versículo 12. Que quer dizer isto? A segunda é: o dom de línguas, esse que nós conhecemos nos dias de hoje, se ele não é o mesmo do dia de Pentecostes, de onde ele surgiu? Ele é bíblico? Bom, a nossa primeira pergunta será respondida com mais clareza pelo apóstolo Pedro, no seu discurso, que será analisado no próximo estudo. Por isso, nós recomendamos que você não perca a sequência do estudo do livro de Atos no canal Graça no Brasil. Mas, para que você não fique ansioso aguardando o próximo estudo, nós podemos adiantar que Deus fez um milagre necessário para que os discípulos cumprissem o propósito de Deus de converter e reunir para o reino de Israel todos os israelitas que andam dispersos entre todas as nações. Como eles iriam até os confins da terra sem poderem se comunicar? De que forma as grandezas de Deus referentes ao reino seriam compreendidas claramente, se não na própria língua natural do ouvinte? Eis a razão do milagre. Quanto à nossa segunda pergunta, nós somos obrigados a afirmar que não há na Bíblia o dom de línguas que é manifesto por algumas igrejas. Não existe nada semelhante e nem há na Bíblia um propósito para que tal manifestação ocorra. Nós pretendemos em breve fazer um estudo do capítulo 12, 13 e 14 do livro de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo dá orientações a respeito do uso dos dons na igreja e as razões para a existência deles naqueles dias. No próximo estudo, além de verificar a resposta de Pedro para a pergunta dos judeus, que quer dizer isso? Nós veremos também que, para Pedro, esse é um sinal evidente de que
esses discípulos que estavam vivendo há 2000 anos atrás, eles estavam neste momento presenciando acontecimentos relacionados aos últimos dias, os dias que antecedem o estabelecimento do reino a Israel. A pergunta ainda permanece: então, por que o reino não veio?